Vamos lá, pessoal, vamos continuar aí a nossa aulinha aí de princípios da administração pública. Antes aqui eu vou pegar e comentar algumas dúvidas que me mandaram. A primeira aqui, Facchini, já vi questão falando de rádio da cidade considerando como meio de gerar eficácia. Resposta errada. Olha só, se for o que eu entendi aqui dessa primeira parte da dúvida, ô Fábio, a pessoa que mandou a dúvida, né? Realmente a rádio da cidade não gera eficácia do ato. Lembra que para o ato ter eficácia, ele tem que ser publicado em um órgão de divulgação oficial. Aqui vai entrar o diário oficial ou um mural dentro da repartição pública. Então, publicação do ato em rádio, em televisão, num jornal de grande circulação não garante eficácia de nada. Como? O colega complementando aqui está falando, em regra tem que ser escrito, com certeza, o documento aqui vai ter que ser apresentado por escrito, seja no diário oficial ou então no mural. Até assim, o diário oficial, a versão dele eletrônica vale, mas está escrito lá na versão eletrônica, né? Ainda vale. Agora, se pegar o ato assim, pegar o documento escrito, bater uma foto e colocar na televisão, isso aí não garante eficácia de nada, a não ser que além daquele anúncio na TV, tenha também o anúncio em um órgão de divulgação oficial. Aí ele só é eficaz por causa dele constar nesse órgão de divulgação oficial. Aí continuando aqui, o cara mandou informação muito legal, já conhecia a regra, ele falou assim, e também essa questão da licença maternidade, foi uma situação real, aconteceu no norte do país. Um PF, a esposa faleceu no parto e ele ganhou na justiça a licença maternidade. Um abraço de Fábio de Canoas. Valeu, Fábio. Olha só, é possível sim que um homem tenha licença maternidade. Esse caso que o colega contou pode acontecer com qualquer um. Se o servidor lá, a esposa dele está grávida e durante o parto ela morre ou então ela vem a se tornar incapaz para cuidar da criança após o parto, o servidor pleiteia a licença maternidade e a administração dá a licença maternidade. Se não der administrativamente, vai dar pelo menos na via judicial, é o caso que ele colocou aí, devido ao fato de que a esposa dele está incapaz de cuidar da criança. Aí a gente coloca, né, o interesse da criança em primeiro lugar, ela precisa de alguém para cuidar dela, e nesse caso a pessoa apta a cuidar é o próprio pai. Então é possível sim que isso aconteça. Mas no exemplo que eu coloquei aqui, né, falando que era para mim, pensa assim, ó, ninguém teve filho nenhum, pai, mesmo assim deram a licença maternidade para mim, erro total mesmo. Aí outra aqui, boa noite, professor. Já verifiquei em questões do CESP que medida provisória, estado de defesa e estado de sítio são exceções ao princípio da legalidade. Se isso acontece, por que acontece? Olha só, na minha opinião, né, medida provisória, estado de defesa e estado de sítio não é exceção ao princípio da legalidade. Por quê? Quando a gente falou de lei em sentido amplo, ali eu falei que entrava, né, a Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar e atos normativos infralegais, mas também inclui ali uma medida provisória. Medida provisória é tratada como uma lei. Então ela vai orientar a atuação da administração pública. Estado de defesa e estado de sítio dá mais liberdade para a administração pública agir. Vamos dizer que nesse período ela pode descumprir algumas leis vigentes, mas isso acontece porque a Constituição Federal autoriza. Então, nesse caso, a administração pública ainda está obedecendo à Constituição Federal. E a Constituição Federal é entendida como sendo uma lei naquela ideia de lei em sentido amplo. Então, assim, eu nunca vi uma questão falando sobre isso, vou até dar uma pesquisada, mas eu acho assim que o elaborador da questão se considerou a questão certa, falando que medida provisória, estado de defesa, estado de sítio é exceção ao princípio da legalidade e, na minha opinião, ele pisou na bola. Afinal de contas, se está de acordo com a Constituição Federal, está de acordo com uma norma do ordenamento jurídico, com a norma fundamental aí do ordenamento jurídico. Pensa assim, sem estado de defesa e sem estado de sítio, a administração ela está mais vinculada à lei. No estado de defesa e no estado de sítio, ela está menos vinculada à lei, mas ela ainda está vinculada à Constituição Federal. Aí outra dúvida aqui. Professor, sobre o princípio da publicidade, se na prova do CESP vier dizendo que para o ato ter validade ele deve ser publicado, está errado? Está errado. A publicação do ato não tem nada a ver com a validade dele. Por exemplo, para um ato ser válido, ele tem que ser feito pela autoridade competente, com a finalidade de satisfazer o interesse público,
no documento previsto em lei para isso, com a forma prevista em lei, pelo motivo determinado na lei para a produção daquele ato, e ele tem que ter como consequência um resultado previsto em lei. Se tudo isso for respeitado, o ato é válido, mesmo que ele ainda não tenha sido publicado. Tanto é que tem questões de prova falando o seguinte: um ato pode ser válido e ineficaz? Pode. É só ele ter sido produzido de acordo com o ordenamento jurídico, mas não ter sido publicado ainda. Da mesma forma, tem questão de prova falando: um ato pode ser inválido e eficaz? Pode. É só pegar um ato ilegal e publicar no Diário Oficial. Ele é ilegal, mas ele tem eficácia, porque ele foi publicado. Publicação não gera validade de ato. Até aproveitando essa dúvida, uma outra questão do CESP. O CESP, numa prova, colocou o seguinte: a publicação de um ato administrativo convalida o ato? Essa questão quis dizer o seguinte: se um ato é ilegal e publicar ele no diário, esse ato se torna legal? Não, ele continua ilegal. Agora, a pessoa que está sendo atacada por esse ato tem que obedecer ele? Tem. Enquanto não anular o ato, tem que obedecer ele. Beleza, a primeira parte do princípio da publicidade era essa regrinha aqui da eficácia dos atos. A segunda parte do princípio da publicidade vai fazer referência a um princípio chamado princípio da transparência. O princípio da transparência fala que a administração pública tem que agir de forma transparente. Ela tem que garantir aos administrados meios de se controlar a atuação da administração pública. O administrado tem direito das informações pertinentes aos atos da administração pública. E para garantir esse direito, existe em várias esferas de governo um site chamado Portal da Transparência. Por exemplo, você entra no Portal da Transparência da União, joga no Google lá, Portal da Transparência da União. Lá você tem acesso às licitações que estão em andamento, você vai ter acesso aos documentos do procedimento licitatório para ver se ele está de acordo com o ordenamento jurídico. O problema é a gente entender essa papelada, mas ela está lá disponível. A gente tem acesso às demonstrações contábeis da administração pública, de onde está entrando o dinheiro, como o dinheiro está sendo gasto, quais são os investimentos que estão sendo feitos. Ali a gente tem acesso a salário de servidores públicos federais e detalhe, a divulgação do salário do servidor público não viola essa regra aqui, que a informação pessoal é de acesso restrito. O entendimento que se faz é o seguinte: o vencimento do agente público não é uma informação pessoal, é uma informação de domínio público. Afinal de contas, o agente público trabalha para o público. É o público que, por meio do tributo, está bancando ele. Então, se o público é o patrão tem direito de saber quanto o empregado está ganhando. No caso, o empregado é o agente público aí. Então, esse princípio da transparência coloca que a administração pública tem que agir de forma transparente. A finalidade dessa transparência é garantir aos administrados que eles tenham meios de controlar a administração pública. Então, a finalidade é o controle social da atuação da administração pública. Sociedade controlando o que o Estado está fazendo. Como que essa transparência pode acontecer, né? A manifestação da transparência. Olha, pessoal, aqui qualquer meio utilizado para se divulgar os atos do poder público é válido. Aqui vai estar valendo o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é um site, mas ainda assim eu vou colocar aqui sites. Por exemplo, tem site de vários órgãos públicos, site da Polícia Federal, site da Polícia Rodoviária Federal, site do DEPEN, site do INSS. Lá dá pra gente saber algumas informações relativas a essas instituições. A gente pode utilizar também redes sociais. Aí vai entrar aqui na brincadeira Facebook, Twitter, até o WhatsApp na coisa, qualquer tipo de rede social. Inclusive a rede social ela tem muito mais eficácia, vamos assim dizer, para informar a população do que o Diário Oficial. Uma pergunta que eu sempre faço quando eu chego nesse ponto da aula. Alguém aqui na sala hoje por algum motivo entrou no Diário Oficial? De qualquer esfera de governo? Tem 2 pessoas erguendo a mão falando que entrou no Diário Oficial. O resto não entrou. Agora vamos lá.
Alguém aqui na sala hoje, por algum motivo, entrou no Facebook uma vez só? Uma vez. Quem não entrou no Facebook, ergue a mão. Tem uma meia dúzia que não entrou no Facebook. Essa eu não posso erguer a mão também. Eu entrei no Facebook hoje. Então, assim, a rede social ela acaba sendo muito eficiente para isso. Inclusive, eu recomendo, quem quer entrar na polícia, procura lá no Facebook a página da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e curte, que aí você vai ter algumas informações aí que esses órgãos disponibilizam por meio da rede social. É bem eficiente isso aí. E detalhe, viu? A transparência ela não gera eficácia de nada. Não é porque colocou em rede social que o ato é eficaz. A transparência é para melhor informar a população, mas não está gerando eficácia de nada. Então a gente pode colocar aqui também rádio, TV, qualquer meio de fazer a informação chegar no administrado, na pessoa que tem interesse na informação pública. Inclusive vou pegar e vou dar uma dica aqui, ó. Esses dias atrás, uma colega aqui de uma outra turma me procurou falando o seguinte: professor, eu vou fazer o concurso de uma banca e a banca ela não disponibiliza as provas anteriores na internet. Aí entrei com um pedido da prova para a banca, das provas antigas, e a banca falou que não, que as provas antigas são informações de acesso restrito. Gente, nem prova da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é considerada uma prova com informação de acesso restrito. Tá de sacanagem. A prova nunca vai ser uma informação de acesso restrito. Tem uma lei que orienta a atuação da administração pública, chamada Lei de Acesso à Informação Pública, Lei 12.527. Essa lei, ela tem o primeiro princípio dela que fala assim: a informação na mão dos órgãos públicos, em regra, é pública. A exceção é a informação de acesso restrito. Então fica bem claro isso. Nesse tipo de situação, eu orientei a colega a fazer o seguinte: entra com um pedido novo dessas provas, só que no seu pedido você consta que o pedido está de acordo com a Lei 12.527 e que essa mesma lei prevê que se quem tem aquela informação em poder não disponibiliza a informação, a instituição vai ser responsabilizada, o agente público vai ser responsabilizado por isso. Aí vamos ver se eles não vão ceder essas informações aí. A prova vai vir internet do Japão. Bateu lá o pedido falando da Lei 12.527, o cara nem terminou de ler, na hora que ele lê Lei 12.527, manda tudo o banco de dados do órgão ali para a pessoa se virar e procurar a informação que ela precisa. Então essa daí é uma regrinha, né, que pode ter aplicação prática para a gente. Você precisa de uma informação, o órgão te nega, já sabe o que fazer. Lei 12.527 no pedido. Só cita essa lei aí e o pedido vai ser atendido. Não vai ser atendido se a informação for classificada como de acesso restrito. Essa lei até explica como que acontece esse tipo de classificação. E detalhe, banca de concurso não tem competência para fazer essas classificações não. Então a banca ela está querendo prejudicar mesmo os concurseiros aí. Seguindo em frente, o próximo princípio é o princípio da eficiência. Primeira regrinha importante desse princípio é que quando a Constituição Federal foi escrita em 88, esse princípio não existia lá no caput do artigo 37 não, ele foi incluído depois. Ele foi incluído 10 anos depois por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 19, de 1998. Aí vem aquela questão, pô, eu tenho que saber o número da emenda constitucional e o ano dela? Ó, tem que saber, TTT não tem não, sabe? O importante, o mais importante de tudo é saber que quando a Constituição foi escrita, o LIMP era com P mudo, não tinha o E de eficiência. 10 anos depois, em 1998, é que foi incluído esse tal de princípio da eficiência. Depois que tiver dominando legal essa informação, se quiser decorar o número da emenda e o ano dela, beleza, mas você não vai ser cobrado de Simprova. O que interessa é saber que o princípio veio depois. Esse princípio fala que a administração pública tem que ser eficiente. Ó, bem básico isso, né? Essa eficiência vai estar relacionada aos gastos públicos. Então, eficiência nos gastos públicos. O ideal é conseguir gastar menos dinheiro e conseguir bons resultados, e não gastar muito dinheiro para conseguir resultado ruim.
E além disso, além da eficiência nos gastos públicos, vai ter também o dever de eficiência dos agentes públicos. Esse dever de eficiência dos agentes públicos diz que os agentes públicos devem agir com presteza, com rapidez, com esforço, com rendimento funcional. Bom, todos termos aqui que fazem a gente pensar mesmo na ideia de eficiência, né? Se a pessoa se esforça, ela tende a ser mais eficiente do que quem não se esforça. Se a pessoa age com prestatividade, ela tende a ser mais eficiente do que quem não é prestativo. Então a gente vai ter esse dever aqui para os agentes públicos. E olha só, hoje em dia, pessoal, a eficiência dentro da administração pública ela é tão importante que um agente público pode ser mandado embora porque ele foi considerado ineficiente, mesmo que ele já tenha terminado o tal do estágio probatório. O estágio probatório é um período onde o servidor que está ocupando um cargo efetivo vai ser avaliado pela administração. Esse estágio probatório dura 3 anos. Então, durante esses 3 primeiros anos, o servidor está sendo avaliado quanto à eficiência dele. Depois que termina o estágio probatório, o servidor adquire a estabilidade. Ele não pode mais ser mandado embora por qualquer motivo, mas ainda assim ele continua se submetendo a avaliações periódicas de eficiência. Se ele for considerado ineficiente em uma avaliação de desempenho, ele vai ser mandado embora, mesmo ele já tendo estabilidade. O servidor ele pode ser mandado embora sendo estável por vários motivos. Um deles é o não cumprimento do dever de eficiência. Tinha alguma coisa na cabeça aqui relacionada a isso aí. Bom, se não veio a informação é porque a vontade do Senhor é que não era para compartilhar ela. Então não, é sério, pessoal, minha religião é essa daí mesmo. O Senhor não quer que aconteça, não vai acontecer, né? Então o princípio da eficiência é bem simplesinho aí. Dever de eficiência e eficiência nos gastos públicos. Pessoal, vou dar uma dica. Em questões de prova, esse assunto princípios costuma ser cobrado da seguinte forma. A banca pega, apresenta uma regra que é relacionada com um princípio e fala que aquela regra decorre de outro princípio. Por exemplo, segundo o princípio da eficiência, a administração pública somente pode agir de acordo com a lei. Errado, é o princípio da legalidade que fala isso. Então a gente tem esse tipo de questão, onde a banca traz lá uma regra e atribui o princípio errado para aquela regra. E tem o caso em que a questão pega uma regra que é de um princípio mesmo e nega ela. Por exemplo, a prática de nepotismo está de acordo com o princípio da impessoalidade. Errado, o nepotismo é contrário ao princípio da impessoalidade, né? Então é essa relação que a gente tem que fazer para a gente não se confundir em prova, é memorizar cada princípio, a regrinha que eles apresentam, né, entender elas, e não fazer confusão. Olha, a gente acabou aqui os princípios expressos, agora a gente vai começar a falar dos princípios implícitos. Princípio implícito, a gente vai analisar princípio aí de 2 por vez. Então vou começar aqui falando do princípio da supremacia do interesse público. E do irmão do princípio da supremacia do interesse público, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. 2 princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público é bem simples. Se tiver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse pessoal de alguém, vai prevalecer o interesse público. Agora vamos lá, quem que é que defende o interesse público? Quem é o herói da brincadeira que existe para defender o interesse público? O Estado. Como que o Estado vai fazer para conseguir defender o interesse público quando ele está contrário ao interesse privado? Bem simples.
O Estado vai impor a vontade dele ao administrado. Não interessa o que o administrado pensa, o Estado ele vai pegar e vai usar aquilo que ele tem e que faz dele o superior, que é poder. Ele tem poder e ele vai usar o poder nessa hora. Por exemplo, tem alguém aqui na sala que é agente de trânsito? Geralmente tem nas turmas aí alguém que é agente de trânsito. Agente de trânsito sofre, viu? O cara tá lá fazendo o trabalho dele, ele tá fazendo a multa na moral que o cidadão estaciona o carro onde não deve, ou então não coloca lá no parquímetro as moedas lá. Aí chega o agente de trânsito, tá fazendo a multa, o cidadão chega errado, pagando de certo, pagando de bravo e se marcar ainda quer bater no fiscal de trânsito. Agora detalhe, mesmo o cidadão fazendo tudo o escarcéu que ele tem que fazer, a multa vai rolar. Ali é o Estado, por meio do agente de trânsito, punindo quem violou a regra. Não interessa se quem violou a regra concorda ou não concorda com o agente de trânsito. O agente de trânsito está certo nessa hora. Inclusive, pessoal, eu tenho isso é princípio de vida. Eu tenho um princípio de vida que fala assim, nunca discutirás com o agente de trânsito. Esses dias atrás mesmo eu tomei uma multa lá no centro, e aí paguei a multa ontem, eu paguei aquele negocinho que a gente cancela a multa, né? Dá 10 conto lá e cancela a multa. Aí encontrei o cidadão lá, falei, ô mano, quero cancelar uma multa. O cara, dá licença um minutinho. O cara, tô querendo pagar, ele, tá bom, dou licença um minutinho, já você me atende, né? E ele lá, fazendo outra multa e fingindo que eu não tava ali. Eu, lá. Beleza. Aí ele terminou, ele, pois não, eu falei, boa tarde pro senhor, eu vim aqui acertar esse BO aqui que eu fiz cagada. Aí o cara, pô, então toma aí, já me deu o recibo ali, ó, muito obrigado, boa tarde pro senhor. Ele, obrigado, boa tarde pra você também. Cara, ninguém dá boa tarde pra nós. Porra. Eu também, eu trabalho na cadeia e ninguém fala obrigado pra mim lá. Mas o que interessa aqui é o seguinte, o princípio da supremacia do interesse público, ele coloca o interesse público acima do interesse privado. E como o Estado defende o interesse público, esse princípio vai dar para o Estado os poderes que ele precisa para conseguir defender esses interesses. Então a gente diz que o princípio da supremacia do interesse público é a fonte dos poderes que a administração pública tem. O poder de fazer uma multa para quem viola uma regra. Ó, vamos parar para pensar, regra de trânsito, né? Melhor exemplo, sempre regra de trânsito aí. Imagina que não existe semáforo, não existe. Aí inventaram o semáforo. Aí inventaram o semáforo e vão te apresentar a invenção. Ó, funciona assim essa invenção, meu caro cidadão. Vai ter 3 luzinhas, parece balada o negócio. Já tem balada, mas não tem semáforo, né? Parece balada, é uma luzinha verde, uma amarela, uma vermelha. Quando a verde acende, você passa reto, vai em frente. Se a amarela acender, você presta atenção, às vezes reduz a velocidade, passa, se for o caso até para. E quando a vermelha acender, você tem que parar, você não pode seguir em frente. Senão vai vir um carro na transversal, aí vai dar acidente nesse negócio. Aí você, beleza, legal. Agora me fala uma coisa, o que acontece se eu violar essa regra aí? Eu quero passar na luz vermelha, o que acontece? Não acontece nada com você, cidadão. Se não acontece nada, você acha que as pessoas vão obedecer a regra? Negativo. Além da regra, tem que ter uma punição para quem viola a regra. A gente só funciona por essa ideia de punição, pessoal. Punição e recompensa. É o funcionamento do ser humano. Beleza, princípio da supremacia do interesse público é a fonte dos poderes. Esse princípio aqui, ele garante uma posição de desigualdade entre o Estado e os administrados. Então aqui a gente vai ter a desigualdade do Estado versus o particular. E aí, ó, lembra disso aqui, ó, expressãozinha que eu coloquei na primeira aula. Quando tem um conflito entre o Estado e um particular, o Estado está numa posição de superioridade. A relação aqui é desigual. Essa desigualdade decorre da supremacia do interesse público. Essa desigualdade acontece porque o Estado possui poderes que o particular não possui. O princípio da indisponibilidade do interesse público é o irmãozinho que vem de mão dada com esse aqui. Ele fala assim, o interesse público não é o interesse que é do Estado, não é o Estado dono do interesse público. O Estado, ele é um defensor do interesse público.
O dono do interesse público é a população, é a sociedade, e não o Estado. O Estado é o cara que está ali para cuidar desse interesse da sociedade, mas ele não é o dono. Vamos lá, pessoal, esse relógio aqui é meu, não é seu, certo, Paulinho? Toma aí, cuida dele para mim. Beleza. Se alguém pedir o meu relógio para você, você vai dar ele para alguém? Se alguém pedir para comprar o meu relógio, você tem a moral de vender ele? Falou que vende meu relógio. Você pretende me repassar o dinheiro ou não? Dependendo da quantidade. Dependendo da quantidade. Se for por um valor baixo, você não vai me repassar o dinheiro. Não, vai ficar com o dinheiro para você. Beleza, a gente está vendo aqui quem é quem, né? Maravilha. Olha só, pessoal, vamos lá. Paulinho está cuidando do meu relógio. O relógio é meu. Se o relógio é meu, ele pode se desfazer do meu relógio? Não, ele não pode. É a mesma ideia que acontece com a administração pública. A administração pública não é dona do interesse público, ela é a cuidadora do interesse público, ela está cuidando. Então, como ela não é a dona do interesse público, ela não pode abandonar o interesse público. Ela vai ter que sempre agir para tentar satisfazer esse tal do interesse público. Sendo assim, o princípio da indisponibilidade do interesse público é a fonte das restrições que a administração pública sofre e também a fonte dos deveres da administração pública. Olha, apesar da palavra que está no plural, eu costumo resumir todos os deveres da administração em um único dever. A administração pública tem poder para quê? Para que servem esses poderes? Para ser mais bonita? Para defender o interesse público. Então, o dever que ela tem é o dever de utilizar os poderes para defender o interesse público. Aqui, pessoal, é igual o filme do Homem-Aranha. Quem lembra do filme do Homem-Aranha? Pega e joga lá no Netflix, lá no Google, no YouTube deve ter lá o filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha é mó barato, né? O Homem-Aranha, Peter Parker, quando o aranha pica a mão dele, ele percebe que ele tá cheio de poder, né? Ele taca a teia, acontece lá, foi sem querer, mas ele foi percebendo a coisa. Aí, olha a malandragem do cara, ele ficou poderosão, ele pensou assim, ele olhou na janela, viu a vizinha, Mary Jane Watson, né? Falou, ah, capaz, essa daí nunca me deu lado, agora vai dar. Falou, tô ligado que ela gosta de carro, porque eu vi chegando um carrão na porta da casa dela com a rapaziada, se eu tiver um carrão, ela me dá lado, né? Aí ele falou assim, então eu vou tentar ganhar um dinheiro com esses poderes que eu tenho aí para comprar um carro bacana para ver se a Mary Jane olha para mim. A brincadeira dele deu errado, não vou entrar no contexto todo da história, quem quiser que vê o filme, mas devido a tudo isso aí, um tio dele morre. O tio dele tá lá morrendo lá, aí o tio dele vira para ele e fala assim, quando o tio dele tá morrendo, meu filho, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí nasceu o herói Homem-Aranha. A mesma coisa acontece com o Estado. Se o Estado tem poderes especiais, ele tem grandes responsabilidades com a utilização desses poderes aqui. Não pode utilizar o poder para o mal. O poder é para ser utilizado para o bem. Lembra na primeira aula eu não falei que o Estado tem que ser visto no direito administrativo como sendo um herói? Sim. Herói não tem poder? Tem. Herói usa poder para o mal? Não. Senão era vilão, né? Bom, pessoal, então aqui ó, a gente vai ter uma dualidade que as normas do direito administrativo apresentam. Supremacia do interesse público traz poderes, enquanto a indisponibilidade do interesse público traz deveres. Bem simples a ideia. Agora vamos colocar umas observações no caderno a respeito desses dois princípios. Coloca aí, observações. Observação, né? Uma de cada vez. Observação. A doutrina considera esses dois princípios como sendo a base e a origem de todos os demais princípios. Então pensa assim, ó.
Se os princípios são irmãos, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são os irmãos mais velhos. Primeiro veio esses dois princípios e deles foram nascendo os outros princípios aí. Eles são base e ao mesmo tempo origem para os demais princípios que orientam a atuação da administração pública. Aí se cair em prova, esses dois princípios são os mais fodões, tá certo ou errado? Vamos lembrar de outra regra, existe hierarquia e subordinação entre princípios? Não, então tá errado. Aqui a gente tem os irmãos mais velhos, mas isso não significa que eles são superiores hierarquicamente aos demais princípios. Beleza, vamos agora aí para o próximo princípio. De 2 novamente. Princípio da razoabilidade. E o irmãozinho dele, que é o princípio da proporcionalidade. Pessoal, primeiro eu vou apresentar algumas diferenças entre esses princípios e depois eu vou mostrar algumas semelhanças entre eles. A primeira diferença é na definição. O que é razoabilidade? O princípio da razoabilidade fala que tem que ter adequação entre os meios e os fins. Decorou isso aqui, não tem como errar a questão de prova. Adequação entre meios e fins. O que isso quer dizer? A ideia é bem simples. A administração pública é o meio utilizado pelo Estado para executar as políticas públicas. Então, a atuação de um agente público é um meio que o Estado tem para alcançar um determinado resultado. O resultado é a finalidade daquela atuação. A atuação do agente público, ela tem que ser adequada à finalidade que se pretende alcançar. Ela não pode ser excessiva, ela também não pode ser muito branda, a gente tem que ter aqui adequação. Por exemplo, bom, já que o Paulinho ia ganhar um dinheiro com o meu relógio, vai sobrar para ele. Hoje foi o dia do Paulinho, né? O Domanesque não veio, então vai ser o dia do Paulinho. Vou jogar pro Domanesque? Não, né? Deixa quieto. Vamos lá. Pessoal, imagina a seguinte situação, o Facchini é fiscal da vigilância sanitária, o Paulinho é a polícia. Aí o Facchini está fazendo uma fiscalização de rotina em um estabelecimento comercial que vende comida, e aí eu constato que a comida está sendo vendida ali sem observância das regras de vigilância sanitária. E eu comunico o dono do estabelecimento, falo, ó Zé, vou ter que interditar o teu estabelecimento aqui, cara. Você não está cumprindo as regras. Aí o dono do estabelecimento vira para mim e fala, vai interditar nada, rapaz. Quem que é você para interditar meu estabelecimento? Você está de brincadeira com a minha cara? Para interditar o meu estabelecimento tem que passar por cima do meu cadáver. Aí eu olho para ele e penso, até que não é difícil passar por cima do cadáver desse cara não. Mas não é meu papel esse aí. Meu papel é fazer a autuação, não estou aqui para brigar com ninguém. Eu, cara, para com isso, deixa eu fazer meu trabalho, vai, na moral, não vai interditar. Eu, então, beleza, não vou interditar? Pera aí. Vou chamar minha gangue então. Quem que é a gangue do governo, a gangue do Estado? A polícia. A polícia está lá para fazer a vontade do Estado prevalecer. Aí eu ligo para a polícia, comunico o que está acontecendo, aparece o Paulinho lá. Paulinho, polícia, pá, tá fardadão ali, sinistro ali. O que está acontecendo aí, Facchini? E eu, pô, eu fiz a fiscalização aqui, fui interditar o estabelecimento, um monte de coisa errada. O cara tá falando que tem que passar por cima do cadáver dele, meu, que papo. Aí o Paulinho, não, isso eu resolvo. Ô Zé, como que é? Não vai deixar interditar, não? Não, só se passar por cima do meu cadáver. O Paulinho, então beleza. Pá, 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 pá. Um monte de tiro no Zé. E o Zé vem a óbito. Ele morre. Indo por partes. Com a morte do Zé, dá para interditar o estabelecimento comercial? Dá. Dá ou não dá? Dá. Então a finalidade vai ser alcançada. O meio utilizado pelo Paulinho foi adequado? Tinha uma forma menos agressiva de fazer isso? O Paulinho tinha um taser. Ele não usou o taser. Ele... tiro na perna. Mas ainda assim, o tiro na perna era melhor que o tiro na perna do óculos, né? Era bem melhor aí. Então a ideia aqui é bem simples. A administração tem que agir com adequação. E aí,
Na mesma linha vem o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade fala que é vedada a imposição de obrigações restrições e sanções. É vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções além do estritamente necessário. Ou seja, quando a administração vai criar uma obrigação para nós administrados, aquela obrigação tem que ser necessária. Por exemplo, a obrigação que a gente tem de parar no sinal vermelho. É uma obrigação que tem que ser necessária. Imagina colocar um semáforo numa via onde não tem cruzamento, é só uma... Não tem necessidade de um semáforo ali, né? Então é besteira. Uma restrição, quando vem uma restrição para a gente, essa restrição tem que ser necessária também. E detalhe, ela tem que ser proporcional a esse necessário. Mesma coisa na sanção. Por exemplo, eu vou pegar de novo o caso do semáforo aí. O semáforo, ele traz para nós a obrigação de parar, que é uma restrição. Obrigação de parar vai restringir temporariamente a nossa liberdade de locomoção. Aqui em Cascavel é maravilha. Aqui a gente, quando para no sinal vermelho, aí não fica mais do que 20 segundos parado. Rapidinho já abre o sinal e dá para seguir em frente. Tá tranquilo. Agora a gente vai para uma cidade grande, tipo Curitiba, São Paulo. Meu, tem semáforo que a luz vermelha parece que não vai nunca mais apagar aquele negócio. Acaba a música e a luz continua vermelha. Mas detalhe, acaba a música que a gente tá ouvindo o som, né, galera? Porra, ficar no carro sem ouvir um som não dá, né? Inclusive, depois eu vou contextualizar negócio de som com essa regra aqui. Então, nesse caso aí, apesar da restrição ela ser por um tempo maior, ainda assim, a gente vê que essas vias têm um fluxo muito grande de carro. É muito carro passando para um lado, para o outro, cidade grande. É um trânsito diferente. Agora imagina aqui em Cascavel, pegar um semáforo tipo esse que tem aqui perto do prédio aqui e colocar lá a luz vermelha 5 minutos. Tem cabimento a luz vermelha de 5 minutos ali? Não, a gente vai ter uma restrição desproporcional à nossa liberdade de locomoção, enquanto ela tem que ser proporcional. Mesma coisa quando a administração pública vai punir alguém. Se a administração vai punir alguém, a punição tem que ser proporcional à infração que a pessoa praticou. Por exemplo, existe uma forma de se punir agente público chamado suspensão. O servidor, a depender da cagada que ele fez, ele pode ser suspenso. A suspensão não manda o cara embora, é temporária a pena. Na esfera federal, o servidor público federal pode ser suspenso por até 90 dias. Então a aplicação da pena de suspensão é um ato discricionário da autoridade que vai punir. Por que é um ato discricionário? A autoridade que vai aplicar a suspensão, ela tem 90 opções de suspensão. Ela tem a suspensão por 1 dia, a suspensão por 2 dias, por 3 dias, pode continuar? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai indo. Ela tem 90 opções de suspensão. Como que a autoridade vai escolher o tempo certo de suspensão para punir o servidor em um caso específico? Através de um critério de proporcionalidade. Se a autoridade entende que a falta foi leve, você acha que ela vai mandar 90 dias de suspensão? Não, vai ter que suspender por pouco tempo. Se ela entender que a falta é grave, ela vai colocar 1 dia de suspensão? Não, aí vai ficar perto ali dos 90 dias. Se entender que a falta é mediana, a administração vai ficar no meio termo ali, sei lá, entre 30 a 60 dias de suspensão. Então esse princípio da proporcionalidade, ele vai ajudar o administrador público a definir algumas punições quando ele tem uma liberdade para isso, quando a lei dá liberdade para ele aplicar a punição. Isso aqui também é aplicado em direito penal, o direito processual penal. Pega lá no artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 traz qual crime mesmo? Olha que bonito, pessoal, homicídio. Eu estava pensando que... Minha cabeça pensou assim, matar alguém. Aí você já, homicídio, né? Vocês estão igual um colega meu lá da penitenciária. O colega meu da penitenciária é foda. Tudo que você fala, ele fala de um jeito mais bonito. Um dia um colega falou assim, nossa, cara, tô com suador à noite. Aí ele, isso aí é sudorese noturna.
Uau, cara. Que galera top essa daqui, a sudorese noturna, né? É outra vibe o negócio, né? Então, por exemplo, voltando lá para o direito penal, matar alguém, aí tá lá, pena mínima 6 anos, pena máxima 20 anos. Então o juiz não tem uma liberdade para definir o tempo de pena dentro desse mínimo e dentro desse máximo? Sim. Como que ele vai escolher o tempo de pena específico? Tentando ser razoável e agindo com proporcionalidade. Bem simples a coisa aí. Então a gente tem aqui a definição de cada um dos princípios. Agora vamos jogar algumas observações que são comuns a esses princípios. Vamos lá. Primeira observação, coloca aí. Esses dois princípios orientam e limitam a prática dos atos discricionários. Esses dois princípios orientam e limitam a prática dos atos discricionários. Pessoal, o que é ato discricionário todo mundo lembra aqui pelo menos, né? Discricionariedade é liberdade dentro da lei. Então, quando existe uma liberdade dentro da lei para o administrador público tomar uma decisão, ele vai poder se auxiliar nesses dois princípios para tentar tomar a melhor decisão, aquela que melhor vai satisfazer o interesse público. Lembra do exemplo da suspensão. O administrador tem 90 opções, só que ele só vai poder ficar com uma. Como que ele vai escolher a uma? Sendo razoável e procurando agir com proporcionalidade. Segunda observação, coloca aí. Esses dois princípios são princípios gerais do direito. Esses dois princípios são princípios gerais do direito. O que essa afirmação quer dizer? Pessoal, não interessa qual é o direito que a gente está estudando. Qualquer tipo de direito vai ser balizado por esses dois princípios. Direito penal, já dei o exemplo da aplicação desse princípio no direito penal. Direito processual penal, direito tributário, direito civil, direito constitucional, qualquer ramo do direito vai ser balizado na ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Isso aqui tem até um pouco de filosofia na parada, vamos lá. Razoabilidade, qual que é a raiz dessa palavra? Quase, razoável não, ainda tem uma menor. Razão, razão. A palavra razão não faz a gente pensar no seguinte, em ter consciência do que está fazendo? Em agir de forma racional, de forma inteligente? Animal é racional? Não, animal não é racional, animal é 100% instinto. Tá duvidando de mim? Entra numa praia sangrando lá, sabendo que tem um monte de tubarão e tenta trocar ideia com ele, falar que não, eu sou cheio de osso, se você me comer você vai se machucar, tubarão tá nem aí, filho. Ele vê o sangue ele fica louco. Animal não tem razão. Quem tem racionalidade é o ser humano. E quem inventou o direito? O ser humano. Então o ser humano, por meio da razão dele, da racionalidade, do entendimento do mundo, ele inventou o direito para criar regra ali, para regular a vida em sociedade. Tanto é que, na minha opinião pessoal, isso aí, ó, quem estiver vendo a aula aí, pelo amor de Deus, não vai marcar isso aí em prova, pelo amor de Deus, que vai dar merda. Lembra, quais são os dois princípios, irmãos mais velhos? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, né? No meu mundo, só meu mundo pessoal, não é para eu fazer questão de prova. No meu mundo pessoal, o princípio primeiro do direito é o princípio da razoabilidade. Primeiro o homem adquiriu razão e depois ele começou a criar outras regras aí. Antes dele ter racionalidade, ele não tinha como criar nada. Mas isso aí, para fins de prova, não vale.
Beleza, a gente matou aí esses dois princípios, agora vamos voltar a analisar um princípio por vez. Princípio da autotutela. Eu já comentei desse princípio aqui. Vamos lá. Princípio da autotutela. Permite que a administração pública faça uma revisão de ofício dos seus atos. Bom, então vamos por partes aqui. Pessoal, o princípio da autotutela, eu costumo achar ele parecido com o nosso poder de reflexão a respeito das ações que a gente praticou. Por exemplo, eu faço muito isso quando eu estou indo embora daqui. Estou indo embora daqui, entro no meu carro, aí eu começo a pensar na aula que aconteceu, ainda estou no clima da aula. Aí eu fico pensando se será que a aula contribuiu, se foi fraca. Tem dia que a gente está no humor de um jeito, tem dia que está no outro, isso aí acaba refletindo, certo? Aí às vezes eu estou fazendo a minha reflexão de ofício, assim, 99% dos casos, quando eu faço a reflexão, eu penso assim, a aula foi boa pra caralho, eu tenho ego, pessoal, eu gosto do que eu faço. Então eu penso assim, a aula foi boa pra caralho, mas tem dia que eu faço a revisão e eu, puta que pariu, eu esqueci de falar um negocinho. Esse negocinho pode cair na prova, eu pisei na bola, que mancada que eu dei. Eu tenho que dar um jeito de remediar isso. Aí chega a próxima aula, eu já começo a aula falando, ó, pessoal, tem essa regrinha aqui. Por exemplo, quando a gente viu a aula sobre as entidades da administração indireta, a gente marcou que o regime de pessoal da empresa pública e da sociedade de economia mista era CLT, certo? No começo da outra aula, eu pedi para vocês marcarem que no caso dos dirigentes das empresas públicas e sociedades de economia mista, o regime de pessoal é o estatuto, que eles ocupam cargo em comissão. Isso foi resultado do meu dever de reflexão. Eu faço reflexões sobre as coisas que eu faço e chego em conclusões. Às vezes eu concluo que o que eu fiz foi bom, às vezes eu concluo que o que eu fiz não foi bom. Quando não é bom, eu tenho duas opções. Depende de quem que foi a vítima, né? Se eu entender que a vítima tem mais que se lascar mesmo, eu falo, não foi bom, mas dane-se. Se eu entendo que a vítima não merece aquilo, opa, vamos procurar a vítima aí para a gente corrigir a situação, né? Remediar a situação. A administração pública tem o mesmo poder de fazer revisão dos seus atos. Um detalhe, quando a gente faz revisão de um ato nosso, a gente pode fazer essa revisão porque alguém falou que a gente fez coisa errada, alguém vira para você e fala, pô cara, aquilo que você fez hoje não foi legal, você não estava nem pensando naquilo. Aí você, pô, mas é verdade mesmo, né? O que eu fiz não foi legal. Aí você para pensar. Alguém provoca você e aquilo te gera um pensamento. Ou então pode acontecer igual quando eu entro no carro. Ninguém me fala nada e eu, por conta própria, estou lá fazendo a minha reflexão. A administração pública, ela revisa a sua atuação da mesma forma. Ela pode fazer uma revisão dos seus atos porque alguém provocou ela. Por exemplo, removi o Paulinho de ofício para outra localidade para punir ele. O Paulinho sabe que foi para punir, ele não concorda. O que ele vai fazer? Ele vai procurar a própria administração e pedir para ela anular esse ato de remoção. Então, nesse caso, ele está provocando que a administração analise um ato praticado por ela. Também tem aqueles casos em que a administração não é provocada e mesmo assim ela revisa os seus atos, independentemente de provocação. O princípio da autotutela só vale para quando a revisão é de ofício. Se for revisão por provocação, não entra em autotutela. Até porque o próprio nome dá essa ideia, ó. A administração tem autonomia para fazer tutela dos seus atos. A autonomia é você não depender de ninguém para fazer o que tem que fazer. Então, nesse caso aqui, a administração ela não está dependendo de provocação. Muito cuidado com isso, cai bastante em prova. Em decorrência do princípio da autotutela, a administração pode revisar os seus atos desde que provocada. Errado. Ela pode revisar os atos de ofício. Revisão por provocação não entra aqui. Essa revisão, ela pode ter algumas consequências. Vai depender da conclusão que a administração pública chegar. Funciona assim, ó. Se a administração pública revisar um ato e concluir que aquele ato é legal,
ela vai manter esse ato. Se a administração revisar um ato e concluir que o ato é ilegal, para corrigir a situação, ela vai ter que anular o ato. A administração pode revisar o ato e concluir que o ato é legal, só que além de ser legal, ele é inconveniente e inoportuno. Aí ela vai poder pegar e revogar o ato. Por exemplo, vou pegar aqui esse caso de ato legal, inconveniente e inoportuno. Olha, para a gente analisar se o ato é ou não conveniente e oportuno, primeiro detalhe, o ato tem que ser discricionário. Mas não tem também necessidade de anotar isso agora, a gente vai ter tempo para estudar o assunto, anulação e revogação, e tudo vai ficar bem organizado ali no caderno naquele momento. Mas aqui o que interessa é, se um ato é discricionário, a administração pode decidir se pratica ou não aquele ato. Por exemplo, o servidor público federal tem direito de tirar licença para tratar de interesse particular, se ele já tiver estabilidade. Essa licença, ela pode ser concedida por um prazo de 3 anos. Então funciona assim, o servidor ele quer ficar afastado um tempo do cargo dele, ele vai lá no órgão e pede a licença. Preenche lá o pedido, quero pedir licença para tratar de interesse particular. O chefe do servidor não é obrigado a conceder essa licença. Para o chefe conceder, ele vai ter que analisar se essa licença não vai prejudicar o serviço público. Então vai ser assim, se o chefe entende que a ausência do servidor não prejudica o serviço público, ele concede a licença. Se ele entender que a ausência do servidor prejudica o serviço público, ele não concede a licença. Então a lei dá uma liberdade para a autoridade tomar uma decisão. Ela tem esse poder de escolha. Vamos supor que uma autoridade pública concedeu a licença para tratar de interesse particular para um servidor. Essa licença ela tem o prazo máximo de 3 anos. Aí, passado 1 ano que a licença foi concedida, a autoridade pega e se vê na seguinte situação. Tá faltando gente para trabalhar, meu Deus do céu. Um monte de gente exonerou, faleceu, aposentou, passou em outro concurso, o cenário mudou. Então agora eu preciso que quem está de licença para tratar de interesse particular volte para o trabalho. Nesse caso, o que a autoridade vai fazer? Ela vai cancelar a licença que ela tinha concedido anteriormente. O cancelamento dessa licença vai vir por meio de uma revogação. A licença foi revogada. Agora para pensar assim, o tempo que o servidor ficou licenciado, ele estava agindo contra a lei? Não, estava de acordo com a lei. Então, revogação é para quando um ato legal é praticado, enquanto anulação é para o ato ilegal. E aí, por último, se a administração concluir que o ato tem um defeito sanável, a administração pode convalidar o ato. Convalidar o ato é corrigir um ato que tem um defeito sanável. Mas vamos entender melhor esse negócio de defeito sanável. O que é defeito sanável? Ó, vamos fazer assim, ó. Ato com defeito. Aqui eu não vou colocar sanável. Ato com defeito é igual a ato com vício. E ato com vício a gente já sabe o que é. O que é? É o ato ilegal. E quando o ato é ilegal, faz o que com ele? Anula. Então o ato com defeito é um ato passível de anulação, certo? Tranquilo. Só que o defeito de um ato, ele pode ser classificado como defeito insanável, aquele defeito que não tem correção, ou como defeito sanável. Quando o defeito é insanável, a única opção que tem para corrigir isso é anular o ato. Tem que anular o ato. Quando um defeito é sanável, ainda assim é um ato com defeito, certo? Apesar do defeito ser sanável, a gente está num ato com defeito. Se o ato tem defeito, a administração pode anular esse ato, mesmo o defeito sendo sanável, ou ela pode convalidar o ato. Ela vai pegar e vai corrigir o defeito sanável para dar validade para aquele ato ali.
Então, ó, o ato antes não era válido. Agora ele vai ser válido, ó, convalidar, dar validade para o ato que antes não tinha validade. Bem simples a ideia aqui. Aí vem aquela questão, professor, quando o ato tem defeito sanável, quando o defeito é insanável? Aí eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Na próxima aula a gente vai estudar um assunto chamado Poderes da Administração Pública e na outra a gente vai começar a estudar ato administrativo. Quando a gente estiver estudando o ato administrativo, aí eu vou explicar todos os elementos do ato e a gente vai ver quando um defeito é insanável, quando o defeito é sanável. Tudo no seu tempo. Aqui nesse momento, o que interessa para nós, questão de prova da autotutela, vai vir assim. Como consequência da autotutela, a administração pública pode manter, anular, revogar ou convalidar um ato. Certo. As consequências aqui. Tudo vai depender da conclusão que a administração chegou no ato que ela pegou e fez a revisão aí. Aí uma observação. Esse tempo atrás eu vi uma questão de prova que falava assim, com base no princípio da autotutela, a administração pública pode anular um ato com vício a qualquer tempo. Essa questão ela está errada. Por que que ela está errada? Porque existe um prazo para anular ato administrativo. O prazo é 5 anos. Então assim, com base no princípio da autotutela, a administração pode anular ato? Pode. Ela pode anular a qualquer tempo? Não. Prazo de 5 anos para anular o ato. Então muito cuidado com isso aí. Acabou o princípio da autotutela. Vamos para o próximo então. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Pessoal, esse princípio aqui é bem simplesinho. Ele fala que a prestação do serviço público não pode ser interrompida. Não interessa quem presta o serviço público, não interessa se é o próprio Estado ou se é um particular. A prestação do serviço público não pode ser interrompida. Vamos lá. A prestação dos serviços públicos não pode ser interrompida. Ó, e como exemplo de serviço público, a gente pode pegar o seguinte: televisão, internet, telefone, água que chega na casa da gente, a energia elétrica. Alguém já foi vítima da interrupção de algum desses serviços? Não, mas um dia já foi, mas não sabe então. Ué, esse tempo atrás eu fui dar aula em Toledo, quando eu cheguei aqui em Cascavel eu tomei um susto, parecia uma cidade que estava na guerra. Tinha árvore para tudo quanto era lado caído. Aqui é sinistro, né? Aqui tem hora que dá umas chuvas com os ventos aí, que é sinistro. Árvore para tudo quanto era lado caído. Quando eu entrei no meu bairro foi muito louco, tava tudo escuro. Não tinha iluminação pública, não tinha iluminação na casa dos outros. Quando eu cheguei em casa, na minha casa tinha iluminação, porque lá a batida é outra, né? Eu falei, tem que ter luz aqui, senão como que eu vou ficar? Mas acontece, em algumas circunstâncias é normal ocorrer a interrupção do serviço público. Então, essa regrinha é uma regra que comporta a exceção. A gente tem que saber quando um serviço público pode ser interrompido. Então vamos lá, exceção. Em primeiro lugar, a gente vai ter interrupção do serviço público com aviso prévio e sem aviso prévio. A interrupção com aviso prévio
pode acontecer em decorrência da falta de pagamento do usuário, quando é um serviço que se cobra alguma coisa do usuário, o usuário tem que pagar. Então a gente vai ter aqui a inadimplência do usuário. Essa regra da inadimplência do usuário, pessoal, eu fui vítima dela uma vez, viu? Por isso que o Paulinho falou aí, comigo, graças a Deus, não, né? É, Playboy, tá rasgando, né? Tá rasgando. Eu já fui pobre, meu irmão. Olha a situação, morava numa república lá em São Paulo, lá, quando eu entrei no sistema prisional, era uma república onde metade dos moradores da república eram agentes penitenciários e a outra metade era estudante de agronomia e zootecnia. Tinha até um touro mecânico na república, era muito louco aquilo lá. Eu multei uma vez, não deu para ficar meio segundo nele, aí eu nunca mais multei. A gente ia para rodeio e churrasco era toda hora naquela casa. A conta do açougue dava um absurdo. Tanto é que quando eu saí da casa, foi porque eu achava que eu estava pagando muito caro no açougue, não aguentava mais bancar açougue. Aí o que aconteceu um belo dia, né? Um belo dia a gente estava lá com o dinheiro para pagar a conta de água. E aí a gente teve aquela ideia fantástica, né? Vamos pegar esse dinheiro e fazer um churrasco. Amanhã a gente paga a conta de água. Mas já tinha chegado um aviso lá em casa falando que era para pagar até tal dia, senão o cara ia vir cortar a água. Ah, corta nada. A gente troca ideia com ele. A gente tá lá no meio do churrasco, loucão, cheio de cachaça na cabeça, né? Aí chegou lá o cara da companhia de água lá da Sabesp, São Paulo. Falou, ó, vim cortar a água. Aí eu já tomei a frente, falei, ô meu irmão, é o seguinte, dá uma volta aí, 10 minutos, eu vou correndo aí lá no banco, faço o pagamento desse negócio, quando você voltar tá pago, não precisa cortar. Ele, não, vou cortar, meu trabalho é cortar, vou cortar. Aí eu, então tá bom, o senhor precisa entrar para cortar? Ele, preciso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente durante o dia. Eu já decorei o artigo 5º em algum momento da minha vida, inciso 11. Mandei essa pro cara. No que eu mandei, ele tá tranquilo. Era melhor se eu entrasse, mas já que não quer deixar eu entrar, eu faço daqui mesmo. Pegou uma picareta e deu na calçada. Na hora que ele deu com a picareta na calçada, eu, não, meu irmão, pode entrar, não sei o quê. Ele, não, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar. Eu, beleza, o cara quebrou a calçada e cortou a água nossa, pessoal. Faz parte, né? Inadimplência do usuário. Moral da história, a gente teve que pagar a água e pagar outra calçada ainda. Além da inadimplência do usuário, a interrupção do serviço também pode ser feita com aviso prévio para fazer uma manutenção do sistema prestador do serviço. Por exemplo, eu vejo muito na rádio, aqui em Cascavel, estou ouvindo todo o carro lá ouvindo a rádio, aí fala lá que em determinado bairro da cidade, no dia tal, de tal hora até tal hora, vai ser interrompido o fornecimento de água para fazer uma manutenção do sistema que faz o abastecimento das casas daquela região. Ou então a internet, agora parou, mas até uns tempo atrás aí chegava um e-mail falando que em um determinado domingo, geralmente é domingo, da meia-noite até às 6 horas da manhã, provavelmente a internet não funcionaria porque ia estar sendo feita uma manutenção no sistema para melhorar o fornecimento da internet. Então, nesse caso, o prestador do serviço ele está avisando antes da manutenção, aí está tranquilo. Interrupção sem aviso prévio. Isso aqui vai acontecer em situações de urgência. Situações de urgência. Aí entra aí, né, chuva, essas faltas de energia aí, por causa aí de fenômenos da natureza, né? Ó, pergunta idiota, faquina e sarcástico, pelo amor de Deus, viu? Aquela cidade que teve aquele negócio lá, Mariana, né, que teve aquela lama, destruiu tudo. Enquanto a lama estava destruindo tudo, será que dava para continuar prestando serviço? Água, luz? Tá de sacanagem, né? Não tem nem gente no lugar. Dirá-se lá meios de prestar o serviço. Quando eu falo que não tem gente no lugar, não quer dizer que não mora ninguém. Mora, né? Mas o pessoal ali estava tendo que sair fora por causa do que estava acontecendo. Situação embaçada aquela, muito embaçada. Pessoal, eu queria colocar aí uma observação a respeito desse princípio da continuidade dos serviços públicos.
Anota aí, observação. Em decorrência desse princípio, o direito de greve dos agentes públicos ficam prejudicados. Melhor, o direito de greve fica prejudicado, né? Porque o que fica prejudicado é o direito de greve. Tem que ter concordância, né, pessoal? Se liga, o Faquinho tá prestando atenção nas besteiras que ele tá falando aí. Então, o direito de greve dos servidores públicos fica prejudicado, vírgula, pois apesar de a Constituição Federal garantir esse direito, vírgula, o exercício desse direito não pode prejudicar a prestação de serviços públicos. O exercício desse direito não pode prejudicar a prestação do serviço público. Aí, pessoal, vamos analisar um pouco essa situação. Olha só, a Constituição Federal fala que o servidor público tem direito de greve. Ele tem esse direito. Só militar que não tem. Nos termos da Constituição, o único tipo de servidor público que não tem direito de greve é o militar. Então, civil tem. Agora, detalhe, o servidor público civil, para ele exercer o direito de greve dele, ele tem que garantir a continuidade do serviço público, que o serviço seja prestado de forma adequada. Como que menos gente prestando serviço vai prestar o serviço igual mais gente prestando? Fica complicado, né? Então acaba ocorrendo rodízio aí dentro dos órgãos públicos, né? Uma parte está trabalhando, aquela parte fica super atarefada, enquanto uma outra parte fica lá fora fazendo manifestação e depois troca. E olha, tem caso que acaba nem dando para exercer o direito de greve, mas o direito de greve existe. E agora vamos marcar uma outra observação aí. Coloca assim, OBS, segundo o STF, algumas categorias não têm direito de greve. Aí 2 pontos, desculpa, não tem direito de greve, ponto. São elas, 2 pontos. Vamos lá, primeiro caso, os membros da segurança pública. Segundo caso, servidores da área da saúde. E terceiro e último caso, servidores da administração da justiça. Olha só, pessoal, isso aí é a opinião do STF a respeito do direito de greve. Agora uma observação, aqui no Paraná mesmo no momento, a gente está numa situação onde a Polícia Civil está em greve. Vocês estão sabendo disso aí?
Que até onde eu sei não interrompeu ainda, né? Não interrompeu. Minha irmã é Polícia Civil, a gente conversou, hoje eu não perguntei disso aí pra ela. Tô preocupado com o trabalho dela, né? Vamos que vamos, né? Então, assim, mesmo o STF se posicionando contrário a esse direito de greve, as categorias entram em greve. Elas acabam entrando. Elas matam no peito. É ilegal, é inconstitucional, é o raio que o parta, dane-se. Se a gente não parar, a gente está ferrado. Da mesma forma, se eu não estou enganado, ano passado teve a PM de um estado que entrou em greve. Não lembro que estado que foi. Se foi Ceará, alguém lembra disso aí? Maranhão, acho que foi Maranhão mesmo. A PM de algum lugar entrou em greve. E segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve, mas os caras fizeram a greve. Então, assim, aqui a gente está lidando com a regra do jogo, mas o jogo jogado é diferente. Isso tem que ficar claro. Vida real é de um jeito, vida do jeito que está no livro é de outro jeito, né? Minha irmã é mó barata, eu converso muito com a minha irmã, assim, fazendo análise de algumas situações com base no direito administrativo. Minha irmã fica assim, você vive no mundo da lua, cara, você é maluco, isso que você está falando é bonito no livro, não sei o que, vai colocar isso aí na vida real. Então, pessoal, até assim, eu peço para vocês aí, fazer essa observação que quando a gente está fazendo prova, não interessa a vida real. Para fazer a prova, o que interessa é o conhecimento da regra, a regra escrita, a regra positivada. Quando chegar na vida real, aí cada um escolhe o caminho que quer seguir. Mas vida real é de um jeito, né? E na teoria a coisa é de outro jeito. Beleza. Na apostila de vocês fala de um tal princípio da motivação. Não vou falar desse princípio da motivação na aula de hoje, não. Por que não? Porque a gente vai abordar o tema motivação dos atos administrativos dentro da aula de atos administrativos. Então, sem ser na próxima aula, na outra, eu vou aprofundar nesse negócio de motivação. Mas eu quero pegar e dar uma ideia bem simplificada do que seria esse princípio da motivação. É bem fácil de entender. Funciona assim. Quando a administração pública está praticando alguma ação, ela, em algumas situações, é obrigada a explicar para a pessoa que está sendo alvo daquela ação por que aquela ação está sendo praticada. Quando a administração é obrigada a se explicar do porquê ela está fazendo aquilo, a gente fala que a administração está sendo obrigada a motivar o seu ato, a motivar a sua ação. Então, motivar um ato é colocar por escrito o porquê aquele ato está sendo praticado. Geralmente, a motivação é obrigatória em atos que venham a afetar direitos de alguém. Seja para restringir direito, para ampliar direito não precisa motivar, mas para restringir direito tem que motivar um ato. Também para aplicar punição, por exemplo, a pessoa vai tomar uma multa de trânsito, na multa não vem lá o porquê a pessoa está sendo multada? Sim, então ali é uma hipótese em que a administração é obrigada a motivar os seus atos. Mas assim, a respeito da motivação nesse primeiro momento, basta saber que ela é uma exteriorização por escrito do porquê um ato está sendo praticado e que ela nem sempre é obrigatória. Ela é obrigatória em situações que restringem direitos. Na aula de atos eu garanto que eu vou aprofundar legal nesse assunto. Agora não é hora disso não. Outro princípio que a gente tem aí para trabalhar, princípio da segurança jurídica. A respeito do princípio da segurança jurídica, a gente vai registrar duas regras. A primeira regra é a seguinte, pode anotar aí. Coloca assim, a nova interpretação de uma norma não tem efeitos retroativos. A nova interpretação de uma norma não tem efeitos retroativos. Pessoal, como que a gente tem que interpretar essa regra? Pode trazer aí. Tá com vergonha? Manda um abraço aí pra galera de casa aí. Assim, ó, pessoal, essa aqui é a Vanessa.
Boa menina, viu? Quem estiver procurando um casamento, pau, alguma coisa. Uma boa menina. Então, já eu analiso isso aqui. Pessoal, fazendo analogia com o direito penal. No direito penal, a gente tem aquela regra que a lei não retroage, salvo se for para beneficiar, certo? Norma de direito administrativo não retroage nunca, nem se for para beneficiar, nem se for para prejudicar. O que a gente tem é o seguinte, a norma que tiver vigente em um determinado momento é que é aplicada naquele momento. Se no futuro vier uma norma mais benéfica, aquela norma mais benéfica não vai apagar os atos que foram praticados no passado em decorrência da norma antiga. Por exemplo, regra de trânsito é administração pública, é a administração pública regulando o trânsito de um lugar. Vamos supor que vem uma regra nova aí falando o seguinte, multa feita por radar não vale mais. Só vale se a multa for feita pelo agente de trânsito. Eu tomei uma multa feita por um radar há 3 dias atrás, vai ser cancelada a minha multa? Não, aquela norma vai ter efeito daquela data para frente. É bem simples a coisa. Segunda regrinha que decorre do princípio da segurança jurídica. Coloca assim. Coloca o poder dever. Põe junto, o poder dever. Fica bem caipira, né? Poder dever. Nessas horas a gente não esconde os traços da gente. Põe assim, o poder dever que a administração pública tem. O poder dever que a administração pública tem de anular os seus atos está sujeito ao prazo prescricional, de 5 anos. Vírgula. Salvo se houver má-fé do beneficiado. Salvo se houver má-fé do beneficiado pelo ato. Ponto. Aí coloca uma conclusão. Logo, o poder de anular um ato não pode ser exercido a qualquer tempo. Não pode ser exercido a qualquer tempo. O que confere segurança jurídica aos administrados. O que confere segurança jurídica aos administrados. Pessoal, essa regrinha, ela tá ligada à seguinte ideia. A administração pública, ela tem o poder de praticar um ato, o ato ser ilegal, acaba acontecendo, e ela pode corrigir essa ilegalidade por meio da anulação, até aí tá tranquilo. Agora imagina a seguinte situação, a administração praticou um ato ilegal, por exemplo, ela concedeu uma aposentadoria para uma pessoa que não deveria estar aposentada. Essa pessoa que foi beneficiada pela aposentadoria, ela não praticou nenhuma ilegalidade para conseguir aquela aposentadoria. Ela foi no INSS, entrou com o pedido, o técnico errou, o analista errou, o perito errou, todo mundo errou, e aí concederam a aposentadoria desse cidadão. Beleza. Passado 20 anos que o cara está aposentado, a administração percebe que aquela aposentadoria era ilegal. Nesse caso, não dá mais para anular esse ato de aposentadoria,
porque passou o prazo de prescrição, o prazo de 5 anos, e não teve má-fé do beneficiado. Isso pode parecer absurdo, mas não é tão absurdo assim. Não é tão absurdo pelo seguinte motivo. A administração pública pode até errar, errar é natural, errar é da natureza humana. Agora, tem erro que não vale mais a pena voltar atrás. Tem erro que depois de um determinado ponto que ele aconteceu, é melhor manter ele do que querer voltar atrás. Imagina o caso desse cara, tá 20 anos aposentado, aí de uma hora para outra vem o INSS e comunica a ele, ó cara, tua aposentadoria foi legal, a gente errou. Imagina que legal o técnico chamando o cara, né, ó, a gente errou, desculpa, tá? Mas o senhor vai ter que procurar um trabalho pro senhor. Pessoa depois de mais de 20 anos, será que ela vai conseguir um trabalho com a mesma facilidade que ela conseguiria 20 anos atrás? Mudou já a capacidade dessa pessoa, né? A energia de trabalho dela é outra. Pessoal, aqui a gente mata esse tópico princípios fundamentais da administração pública. Rapidinho aqui, vou ler uma dúvida que me mandaram e depois a gente resolve as questões de prova. Professor, grande aula. Obrigado. No PCP da moralidade, eu não entendi o que significa PCP. Princípio, boa, valeu. Tava tão óbvio aqui, né? Ah, Facchini. No PCP da moralidade, no princípio da moralidade, tem o dever de probidade. Sendo assim, o agente improbo ou imoral incorre na lei de improbidade administrativa. Primeira parte da questão, se o agente que age com imoralidade incorre na lei de improbidade, certo, ele incorre na lei de improbidade sim. Continuando. Acarretando, então, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. É isso. Um forte abraço. Fábio de Canoas. Valeu, Fábio. Não vou te dar outro abraço, não. Se fosse Fabiana, quem sabe, né? Mas o Fábio não vou dar abraço, não, mas valeu igual. A gente aceita aí, mais ainda pelo elogio. Olha só, quando um agente público viola o princípio da moralidade, realmente ele pode ser enquadrado em improbidade administrativa. Se aquela conduta foi enquadrada na improbidade, pode acontecer com ele tudo o que o colega falou aí. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Mas tem que ficar claro uma coisa, vida real, a gente tem que analisar o caso concreto. E detalhe, nessa situação é um juiz que vai analisar, o juiz pode entender que o que a administração entendeu como imoral não é um ato de improbidade, e mesmo que o juiz entenda que é um ato de improbidade, não é necessário aplicar todas essas penas à pessoa que praticou a improbidade, porque a lei de improbidade fala que a aplicação das penas pode ser feita de forma isolada ou cumulativa. Então pode acontecer de um juiz configurar a improbidade de um agente e mandar ele embora, demitir ele, mas não tirar os direitos políticos dele. Pode acontecer de aplicar uma multa ao agente, mas não mandar ele embora e nem tirar os direitos políticos dele. Então, assim, é bastante complexo isso aí. Mas que violação ao princípio da moralidade pode gerar improbidade? Pode sim. E se gerar improbidade, pode vir a acarretar qualquer sanção prevista lá no parágrafo 4º do artigo 37, que foi o que o colega colocou ali, e também qualquer sanção prevista na lei de improbidade. Beleza, agora a gente vai para a parte mamão com açúcar. A parte mamão com açúcar é assim, eu vou ler a pergunta, aí vocês falam se está certo ou errado e façam um favor para mim, acertem, eu fico feliz quando vocês acertam. Eu vou embora assim, Então vamos lá. Primeiro, os princípios elencados na Constituição Federal, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se à administração pública direta, autárquica e fundacional, mas não às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica. Certo ou errado? Errado, é isso mesmo. Todas as entidades da administração pública direta e indireta têm que observar os princípios da administração pública. Então não tem exceção. Questão 2. O princípio da legalidade está relacionado ao fato de o gestor público agir somente de acordo com a lei, certo ou errado? Certo, o gestor público só pode agir de acordo com a lei, só pode fazer o que a lei determina ou autoriza.
Questão 3. Como decorrência do princípio da impessoalidade, a Constituição Federal proíbe a presença de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras e serviços e campanhas de órgãos públicos. Certo ou errado? Certo. Tá muito fácil esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Tá tudo certo, pô? Questão 4. O princípio da moralidade administrativa tem existência autônoma no ordenamento jurídico nacional e deve ser observado não somente pelo administrador público, como também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Alguém tem dúvida de alguma parte? Autônomo. Isso eu sabia que essa dúvida ia surgir na cabeça de alguém. Quando a questão fala que o princípio da moralidade tem existência autônoma, o que a questão está querendo dizer é o seguinte: o princípio da moralidade, ele existe e não depende de nenhum outro princípio. Por exemplo, a gente poderia viver num mundo onde não existe lei, mas ainda assim poderia existir um dever de agir com honestidade, com ética. E pensa no Éden, Jardim do Éden. A gente foi pro Jardim do Éden e lá Deus pegou e falou assim: ó, galera, aqui, sabe aquele negócio de lei? Lei é criação humana, lei é para vocês. Aqui não precisa de lei, aqui quem manda sou eu e eu não vou mandar nada. Vocês têm livre-arbítrio para fazer o que é aqui. Não vou inventar lei, só vou pedir uma coisa. Tem que respeitar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. É um padrão ético de comportamento, né, que Jesus Cristo apresentou ali. Então, assim, nesse caso, a gente estaria diante de uma regra jurídica que prevê moralidade, mas que não está balizada em nenhuma lei. A ideia aqui é bem simples: o princípio é autônomo, ele não depende de nenhum outro princípio. E a questão está certa. Ela traz aqui uma regra adequada a esse princípio, né? Ele deve ser observado pelo administrador público e pelo particular que se relaciona com a administração. Questão 5. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação oficial dos atos administrativos sem qualquer ressalva de hipóteses. Errado, porque tem as informações de acesso restrito. Nesse caso, não vai ter publicação do ato administrativo. Já a gente acaba aqui, a gente tem aqui mais umas 3 questões para analisar, então vamos lá. Questão 6. O princípio da eficiência não está expresso no texto constitucional, mas é aplicável a toda atividade da administração pública. E aí? Errado, porque é princípio expresso sim, foi incluído depois, mas está lá. Questão 7. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Certo ou errado? Errado, não existe hierarquia e subordinação entre os princípios. Então não tem essa do princípio da supremacia do interesse público ser melhor que o princípio da legalidade. E uma observação: sabe o que é o interesse público? O que é o interesse público? É aquilo que está escrito na lei. Então, quando o administrador quer defender o interesse público, ele cumpre a lei. O princípio da legalidade decorre do princípio da supremacia do interesse público. Não tem como um estar contrário ao outro. Não tem. Então, questão errada. Questão 8. No âmbito da administração pública, a correlação entre meios e fins é uma expressão cujo sentido e alcance costumam ser diretamente associados ao princípio da eficiência. Certo ou errado? Errado, correlação entre meios e fins, qual é o princípio? Razoabilidade, isso mesmo. E aí a última questão de princípio, o restante das questões a gente vai utilizar na próxima aula, viu? Fica a dica então, tragam a lista para a próxima aula. A última questão de princípio fala: a razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário do administrador. Certo ou errado? Certo, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade são limitadores da discricionariedade administrativa. Pessoal, agora ó, uma dica rapidinho para vocês. Acertaram quase tudo aqui na sala. Pelo que eu percebi, todo mundo acertou tudo. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Lado positivo, o ego vai lá para cima, isso é bom, a gente tem que estar com moral para estudar. Lado negativo,
às vezes faz a gente pensar que está sabendo a coisa. Não é assim não, vocês acabaram de ver a explicação de cada um dos princípios. Tenta fazer a mesma lista daqui 3 dias. Vai ver a diferença que vai ser. Então, foco no estudo, pessoal, é isso que interessa. Boa noite para todo mundo, bom descanso ou bons estudos e até o próximo encontro.